Moraes sofreu uma derrota ontem, quinta-feira, no STF, por 6-4, num dos julgamentos dos réus do dia 8 de janeiro. Pode parecer pouco, mas é uma porta entreaberta, um precedente para que outros réus do dia 8 também consigam derrotar Moraes. O caso é de uma senhora chamada Simone Macedo, presa em 9 de janeiro de 2023, no acampamento do quartel-general em que ela estava. Em 2025, ela pegou 1 ano por associação criminosa, trocado por 225 horas de serviços comunitários e também um cursinho sobre democracia de mentirinha. Muito bem, o Moraes descontou os 59 dias da prisão que ela passou preventiva, mas não o tempo em que ela ficou com a tornozeleira e nem o tempo em que ela ficou recolhida, um recolhimento noturno. A Defensoria Pública mostrou o absurdo de não fazer a conta desse tempo em que ela estava com tornozeleira em recolhimento noturno e o Zanin abriu uma divergência dentro do STF, concordando com a Defensoria e discordando do Moraes, que queria que a senhora passasse mais tempo presa do que ela devia, como se ela devesse, na cabeça do Moraes, que é uma cabeça difícil de entender racionalmente, na cabeça do Moraes ele queria que ela ficasse presa pagando 2 vezes a mesma pena, ou seja, com a tornozeleira e depois sem a tornozeleira também, mas presa de uma e de outra forma. Isso é um absurdo completo, a Defensoria entendeu assim e os ministros acompanharam a Defensoria e confrontaram o ministro Moraes. A Defensoria disse que isso era um evidente excesso de execução. O Zanin abriu a divergência e entendeu que isso estava também correto. Votaram com ele o Mendonça, votaram com ele o Fachin, até a Carmen Lúcia, o Fux e o Gilmar. O Moraes, creia-me, votou o Nunes Marques, o Toffoli e o Dino. Carmen e Zanin, que costumam acompanhar o Moraes, dessa vez votaram contra ele. Claro, esse julgamento não foi nas câmeras, de TV, foi um julgamento feito no plenário virtual, mas mostra que talvez o Moraes é um pequeno caso, o caso de uma senhora, mas é aquela história, uma porta entreaberta pode ser o início da porta se escancarar. Uma contrariedade em relação ao Moraes por parte deste ou daquele ministro pode expor uma rachadura maior dentro da corte. Talvez o ministro Moraes, pelo menos em relação a esse assunto, aos réus do dia 8, já não tenha a capacidade mais de aderir ou de buscar a aderência dos seus colegas para as suas crueldades costumeiras. E me parece que esse é o ponto. Eu não leio isso de uma maneira em que o Moraes está isolado, em que o Moraes está sendo contrariado, que o Moraes não tem mais poder. Não creio que seja por aí. Mas em relação aos réus do dia 8, em relação ao golpe, em relação a esse caso, talvez essa historinha de que o Moraes precisa ser cruel a todo tempo para segurar a democracia, esse blá blá blá, esse mimimi, talvez não esteja mais colando dentro do próprio STF. Isso não é uma solução para a nossa democracia, mas pode ser uma solução para os réus do dia 8. Talvez seja uma porta entreaberta para que os réus consigam arrancar do STF um pingo sequer de justiça. Vamos acreditar que isso ocorra e, quem sabe, um passo desse não serve também para a gente conseguir outros. No Brasil, a gente precisa andar em passos de formiga e sem vontade, mas andar, sempre andar. Deixa aqui o seu comentário, siga, se inscreva aqui no nosso canal, é gratuito, clica aí no botão de inscrição e fica a par de tudo que acontece no Brasil juridicamente aqui no canal e também deixa o seu comentário.